ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. ETEC Fibra Ótica, a internet da nossa praia. Ultra velocidade e o melhor atendimento. ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. É pioneiro em qualidade. Internet fibra ótica em cada canto da cidade. ETEC Fibra Ótica em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Desde 1999 com você. Boa tarde, nossa querida Mongaguá, mais uma vez com o programa da Mulher do Dia de hoje, com rasgos do dia de ontem. Como sempre, em cada programa, eu trago para vocês diversos temas para a gente se alimentar culturalmente, para a gente se alimentar de um jeito diferente, com pessoas reais aqui de nossa Mongaguá. Hoje eu estou muito feliz de que uma pessoa especial, que todo mundo fala porque fala, aceitou meu convite, mas uma pessoa, mas uma joia preciosa aqui em Mongaguá, diretora do Portinari. Eu vou ler o nome dela, que para mim é novo, Licimeire Victor Frade. De profissão pedagoga, professora de língua portuguesa, a gente vai tirar algumas dúvidas, e como mencionei, diretora do Colégio Portinari. Boa tarde. Boa tarde, Nil. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite de poder partilhar aqui um pouquinho do meu conhecimento e dos meus pensamentos com vocês aí e com o pessoal do seu programa. Ai, obrigada. Nosso tema de hoje, novos olhares de integração na educação. Eu já estava falando para ela. Hoje a gente vai debater bastante, se Deus quiser e ela também quiser, a gente vai convidar ela para mais programas, né? Para a gente poder falar sobre isso. Eu falei um pouquinho com ela, eu gostei muito da visão ampla que ela tem sobre a educação e ela pontualiza muito bem a nova integração dos nossos novos adolescentes que hoje temos, né? E como a gente sempre fala, né, a educação é tão ampla, ela é tão colorida, tão diversa, e temos tido uma mudança, temos tido coisas que se tiram, coisas que se aumentam, no longo desse caminho que é da educação. Uhum. Qual é a tua visão sobre as mudanças? Olha, eu acho que toda mudança numa sociedade ela é bem-vinda, né? Porque traz para a gente assim novos olhares, novas oportunidades. É fruto de reflexão muitas das vezes, quando elas são pensadas, não quando elas são só impostas. Então, acho que toda mudança na história da humanidade toda, ela é importante. Agora, o que é importante é os grupos que estão inclusos nessas mudanças não perderem a sua raiz, né? A novidade, que nem a nossa geração mesmo, não pensa igual essa geração nova. Que nem na escola eu costumo falar que eu tenho cinco etapas ali totalmente diferentes, porque eu trabalho desde os pitiquinhos do mini maternal até o ensino médio. Então, dentro da escola eu tenho no mínimo 5 gerações que funcionam diferente, pensam diferente, trazem experiências diferentes, né? Mas o bom é você poder trabalhar sempre com os mesmos valores, porque a gente precisa preparar todos que estão ali, principalmente dentro da educação na escola, para viver em sociedade. E tem algumas coisas no convívio em sociedade que não são negociáveis, como o respeito, a empatia, né? A valorização da família, a valorização do próximo, né? Eu tenho muitas perguntas enquanto isso, eu estou muito curiosa. Eu gosto muito de aprender quando as pessoas têm essa mente ampla que você tem. Nem tanto, a gente tenta. Oh, vamos a ver essa comparação da educação que era antiga com a educação que é hoje. Uhum. Se você poderia, assim, falar, olha, eu acho que a educação antiga era muito melhor que a de hoje. Ou, pelo contrário, a educação de hoje é muito melhor que a antiga. Vamos comparar, assim, a minha escola com o que a gente tem hoje, né? A minha escola vem da escola do fruto do militarismo, a escola tradicional, como na maioria do mundo, na época de 70, 80, certo? Era uma escola voltada para formar a maior parte das pessoas possíveis, porque a escola nessa época ela foi aberta para todos,
Então, o objetivo da escola nessa época era tentar ensinar o máximo de pessoas possíveis. E para você ensinar um número muito grande de pessoas, você precisa de um controle muito grande. Você precisa de uma disciplina muito grande, porque senão as coisas se perdem. Porque são pessoas totalmente diferentes que vão estar entrando num espaço com culturas diferentes, valores diferentes. Então, naquela época, até mediante a própria sociedade, na escola faz parte dela, essa rigidez, essa norma, aquela questão da autoridade que se tinha muito na escola anterior, era necessária até para manter a organização da instituição. Porque um pouquinho antes disso, a escola ainda era só da elite, né? É só quem tinha maior poder aquisitivo que se tinha acesso. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade nisso. Até uns 10 anos atrás, eu cresci com a certeza de que as escolas do município e as escolas estaduais ou colégios, né, eram muito mais rígidos em questão de disciplina e educação que as escolas particulares. As escolas particulares não era que não tinham disciplina, mas eram voltadas, né, viradas a um público que tinha certos problemas de aprendizagem. Então, assim, antigamente não se conhecia como hoje em dia os TDAHs, né, ou aqueles diagnósticos que hoje em dia temos, como autismo, hiperativismo, etc, etc. Então, quando eu fiz pedagogia, eu lembro que às vezes a professora pontualizava que as escolas particulares normalmente eram adaptadas para esse público-alvo, né? Por quê? Porque você precisava, de pronto, para o autista, um certo tipo de educação que, por ser um número menor de pessoas, você se especializava para aquele alvo, né? E com outros, né? Outros TDAHs. Isso realmente acontecia? Acontecia num nicho. Então, existiam Ah, escolas especiais que trabalhavam com essa linha, sim. então não era específico. Não, não era específico. Aí, cada escola particular dessa época poderia fazer a sua linha de trabalho, né? E foram justamente das escolas particulares que atendiam essas crianças que depois surgem as APAES e outras instituições que a gente tem até hoje que atendem pessoas com necessidades específicas, porque não era todo mundo que tinha poder aquisitivo para estar dentro Exatamente. dessas escolas que se propunham a fazer esse trabalho. O que mudou muito na questão da inclusão foi que na década de 80 e 90, muitos estudiosos do desenvolvimento humano, o material começou a chegar na América, principalmente na América do Sul, com as quedas da ditadura e coisas assim. Então, a gente teve acesso a conhecimentos de estudiosos que se faziam muito presentes na Europa, e a gente teve acesso a essa teoria de desenvolvimento humano. Então, aí começa a questão do repensar de que todos podem estar no mesmo lugar e serem atendidos. Então, é um processo bem longo. Nós estamos falando aí de mais de 30 anos, né, de educação Exatamente. que vem trazendo essas mudanças para dentro da escola. Muita coisa foi bem compreendida, muita coisa foi bem compreendida. Agora, tem muita coisa que também não foi bem interpretada, Exatamente. né? Porque eu lembro que do que eu estou te falando, de pronto é um pouquinho mais, 10, 15 anos a mais, né? Pedagogia eu exerci já faz muito tempo. Porém, ficou aquela dúvida. E eu tenho mais uma dúvida, porque eu sempre tinha uma professora que eu falava, mas, profe, o que eu não entendo? Quando uma criança tem um certo diagnóstico, ela pode estar dentro de sala de aula com outras crianças que não, porque a mim me fazia muito difícil entender como Nil, conseguiria adaptar a educação junto com outras crianças. Então, a minha visão era, de pronto, na escrita ou né, nas disciplinas que a gente colocava, de pronto, não, vai ter que ser adaptado. Porém, socialmente, se seria bom para quê? Para poder integrar, né, a criança ao mundo Aquela social. rotina, né? Como é que funciona isso? Bom, o começo da inclusão foi bem difícil para todos, né? Até porque
a própria formação dos professores não era preparada para isso. Uhum. Então, muitos professores abraçaram a causa por paixão e por querer dar certo. Eu fui uma delas. Meu primeiro aluno, vamos dizer assim, neurodivergente, ele era um menino deficiente visual e autista. Só que naquela época não tinha diagnóstico de autismo. Então, me apresentaram o menino como deficiente visual. Beleza. Um desafio. Um desafio numa sala de 19 crianças, um deficiente visual. Tá. Então aí eu fui atrás da estrutura que eu precisava fazer para esse menino e aos poucos eu fui aprendendo. Então, assim como eu, vários professores passaram por esse momento em que muitas mudanças deram certo, porque os profissionais da educação, e tem muita gente comprometida, foram atrás. E esses estudos que a gente estava falando também nos ajudaram, porque saía daquela linha que tinha só um caminho para desenvolver. Porque até Exatamente. então se acreditava que todas as pessoas tinham que fazer o mesmo percurso para aprender. E com a chegada dessas teorias que falavam que não, que existem várias inteligências, vários caminhos. E então essas pessoas também começaram a ser vistas com capacidade de aprendizagem. Então, daí para frente, você começa o percurso de estar trazendo essas pessoas para dentro da escola, né? O que eu costumo falar até hoje, né, até dentro do próprio Portinari, eu acho que a gente tem que ter consciência que a escola tem que ser algo que some com essas pessoas. Então, tem que ser analisado caso a caso o que pode se fazer por cada um lá dentro. Não é simplesmente colocar ali, colocar só o professor e tá, e o suporte para esse professor, e o suporte para essa família, e o suporte especializado para essa criança, porque a maioria deles, né, o comprometimento é muito mínimo. Então, se você fizer adaptações desde a primeira infância, ele leva a escola que quando você chega aí no ensino fundamental ou no ensino médio, eu tenho alunos que a gente teve a honra de hoje estarem fazendo odonto e são autistas. Mas a gente pegou o caso desde o comecinho e foi levando, família foi parceira, não foi fácil, porque a família também passa pelo processo de o que vai ser do meu filho agora. Né? Então, às vezes, você tem que Colégio trabalhar, Portinari bem completo. tem que trabalhar com essa família também, mostrar para eles que o que a escola está querendo, quando a gente indica o atendimento a uma criança, uma investigação, o que a escola está querendo não é o rótulo, é só saber por que caminho ela tem que seguir. Porque para cada criança, normalmente eu já tenho que fazer caminhos diferentes, porque ninguém aprende igual a ninguém. Ninguém é igual que ninguém. Não. Né? E as crianças que têm o neurocomprometimento ou os estereótipos de algumas patologias, a gente precisa entender a patologia para saber como ele processa esse conhecimento. Que trabalho. Então, aí a gente também tem que fazer todo o currículo adaptado em algumas questões, outros é uma questão de adaptar a abordagem. Às vezes é uma questão de você adaptar um documento, que nem crianças que têm o TDAH, como você falou. São crianças que, às vezes, fazer uma prova, em vez de colocar perguntas complexas, 2, 3 perguntas na mesma questão, se eu colocar uma de cada vez, o cara consegue fazer da mesma maneira que os outros. Eu não preciso fazer grandes adaptações. É uma estrutura de texto que eu mudo para torná-lo capaz de participar. Eu tenho várias alunas que elas comentam, né? Que elas falam assim, ai, eu acho que eu tenho alguma patologia e estou sabendo hoje. Porque eu não conseguia me concentrar lendo, mas se você passa para mim um texto e eu ler, eu consigo te falar tudo em memória. E na época faltou isso para nós. Uhum. De pronto saber né, aprender de pronto, né, quais eram as patologias e que caminho era o melhor para a gente levar. A neurociência está trazendo muita novidade. Agora mais uma consulta, que eu sou muito curiosa. Antigamente, eu falo antigamente sempre porque eu realmente gosto muito da época do antes, eu vou ser sincera. Eu também gosto. Gostamos. Ai, obrigada, senhora. Não, eu acho que tudo que, assim, cada geração tem o seu significado. Sim, E tem muitas sim. coisas que se fazia antigamente que a gente não pode abandonar.
Porque, como eu te falei, cada um faz um caminho. Sim, eu sei. Só que às vezes a mim me assusta o presente e o futuro. É? Eu sou sincera nisso. Às vezes eu fico um pouco. Eu acho que quando você não é mãe, não é pai, às vezes você não presta atenção, como eu te falei. Eu não prestava atenção no que acontecia. Foi só ver as crianças crescerem que você começa a perceber o mundo, que você começa a Aquilo perceber a passa. sociedade, não é? Não? Isso passa a ser seu. Exatamente. Então, até lá você parece que é alienada de tudo, porque você já tem uma visão diferente, você já tem um jeito de se comportar, você já tem o que você trabalha, etc. Mas quando você tem uma vida que depende de você, a gente muda o foco. Sim. Começa a ser diferente. Eu lembro que antigamente a gente falava a escola ou o colégio é o segundo lugar da nossa criança. Deixávamos a educação na mão das professoras. E isso eu te estou falando até há muito pouco. Eu lembro que lá na Bolívia, eu sempre comento isso com minhas alunas, eu gostava da creche porque quando eu deixei a minha menina, acho que com 2 anos de idade, um ano e 8 meses, 2 anos de idade, eu fui buscar ela e eu não vi ela em nenhum lugar. Aí eu vejo uma das freiras saindo com ela pendurada nas costas. E eu achei isso tão fofo. Ela falou assim, ela chorou muito, mas como ela chorou muito, eu coloquei ela para dormir, porque o contato humano faz muito bem para a criança. Então, na cabeça, eu sempre cresci como que o colégio era o segundo lugar né, da criança. Então, muitas vezes eu sempre falo, até o dia de hoje eu falo, se se porta mal, pode dar uma chinelada. E aqui me viram horrorizada e falam assim, não, maisinha, não se pode. Eu falei, não, você mostra o chinelo que rapidinho ele te obedece. E eu lembro que meu menino na creche, olha a situação. Eu estava trabalhando, me chama e fala assim, ô maisinha, eu preciso que a senhora venha rapidinho por tal situação. Ele não quer comer. Precisa ir para o psicólogo. Eu fiquei na dúvida, eu falei, e esse bolacha é chocolatado? Aí eu falei assim, não, está tirando o trabalho só porque ele não quer comer bolacha e chocolatado. Aí eu vi meu menino, eu falei, você não quer comer, não? E ele todo emburrado. Coloquei o chinelo na mesa, na hora comeu. Eu falei, oh, pronto, profe, ele não precisa de psicólogo, ele só precisa que você não mime tanto. Porque às vezes eu acho as pessoas muito amorosas, mas sem autoridade. E a professora que a gente tem na cabeça antiga é aquela rígida. E aquilo que a gente estava comentando, rigidez não significa que você maltrata uma criança. Não. Significa que você tem a autoridade de você poder falar agora. Não, até aqui. E isso às vezes eu sinto um pouco de falta. E não é só aqui, é mundial, gente, tá bom? Não estou falando Mongaguá, Brasil. É mundial. Aquela virada foi uma coisa tão arrasadora, mas tão rápido, que eu fiquei perdida no tempo, porque às vezes a gente escuta falar. Eu não tenho obrigação de educar a seu filho, isso vem de casa. Hoje em dia eu compreendo isso. A primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei um pouco, mas como, gente? O segundo lugar da criança é a escola. Então eu ficava um pouco assustada com essa referência. Até que eu entendi. Hoje em dia, as nossas crianças já não têm a mesma educação que tínhamos antes. O que está faltando nos pais? Que não é igual que antes. Porque eu concordo que a professora não merece passar por tudo que muitas vezes passam, que a gente já vi professoras apanharem de alunos, já vi A gente tem visto professoras bastante que coisas dentro da afastam educação. briga, já vi professoras que sofreram em sala de aula um surto psicótico por tanta coisa que você entrar em uma sala de aula às vezes de 40, 50 alunos e ninguém te ouvir. E a educação que às vezes eu tenho na cabeça é de você entrar e todo mundo se levantar, você falar pode sentar e todo mundo sentar. E hoje em dia, e as pessoas às vezes criticam, falam assim, Nil, o mundo cambia. Hoje em dia eles não precisam. Não, precisam sim, porque isso leva na vida. Na verdade, eu entendo a sua agonia, a sua angústia. Ai, Eu entendo que é uma angústia, né? Agora vamos falar do ponto de vista dentro de uma escola. O que a gente vê na história aí é o que a gente estava falando. A gente tinha uma sociedade que precisava se organizar em quantidade.
há tempos atrás. Então, as regras únicas, a rigidez, o autoritarismo, que aí quer dizer é uma coisa muito mais brava, vamos colocar assim, menos negociável, foi necessário naquela sociedade para organizar esse mundo. Conforme isso foi organizado, a gente entrou num ponto que desenvolvimento da qualidade agora dessa vida. E aí, aos tempos, né, a própria sociedade vai percebendo que essa rigidez não era necessária porque ela causava exclusão de muitas pessoas. Ela deixava muita gente de fora, né? Ela favorecia aí alguns grupos determinados e outros não. Então, a própria evolução da sociedade foi caminhando para que todo mundo tivesse seu espaço. E dentro dessa sociedade está a família, estão os pais, estamos nós, né? A própria escola. E tudo isso que veio acontecendo no mundo, na civilização, acaba indo para dentro da escola. Então, se viu, entendendo o desenvolvimento humano, que poderia ser mais flexível. Mas o ser humano por si só ele precisa de limites, porque nós somos uma espécie que gosta de avançar sinal, de explorar, de ousar, até pela nossa capacidade de raciocínio, né? Então, só que o que a gente percebe na educação é que antes a gente não podia nada, como a gente costuma falar nas reuniões mais simples. Hoje a turma pode tudo, então a nossa balança não chegou no equilíbrio. Equilíbrio. Então, Palavra bonita, equilíbrio. precisava. Antes a gente não tinha direito a nada. Hoje a maioria tem direito a tudo, tá? Mas e aonde entra o equilíbrio para que a gente possa viver em comum? Então, o que eu vejo, assim, às vezes são muitas mães, até no colégio, às vezes acontece, mas o que eu faço? Porque ela, às vezes, teve um momento em que ela foi tão oprimida e tão. Ficou assim, não entendia o porquê daquela repressão, ou o porquê da autoridade, porque a família era assim, os pais eram assim, mas era o que eles tinham para dar naquele momento. Era o momento deles, era o que eles tinham de melhor para a gente. Né? Que nem aqui mesmo, eu moro em Mongaguá há muito tempo. Tem uma turma de Mongaguá que morria de medo do meu pai. Quando meu pai aparecia na turma, a galera sumia, porque ele era uma pessoa extremamente carinhosa, mas ele não precisava abrir a boca. O jeito que ele olhava para a gente, só o olhar falava. Né? Mas a gente, para poder entender, a gente precisou estar no lugar de pais e entender qual era a lição. Então, hoje eu vejo assim. Muitos dos pais com os jovens hoje, com as crianças, que não querem repetir esse modelo do meu pai, que fala só olhando. Mas tá, então eu vou ser o quê? Então tá difícil achar esse equilíbrio. A gente precisa de equilíbrio. Entendeu? Então o ser humano precisa de limite, sim. Né? Não precisa chegar na via de fato como o bater, o apanhar. Às vezes tem criança que precisa, que o não físico, Freud explica que às vezes é necessário para tirar daquele comportamento que está num piloto automático neurologicamente, isso se explica pela neurociência, né? Então a criança entra numa, vamos dizer, na birra. Então, se ela tem um objetivo e ela entra na birra, tá ali gritando, 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 gritando. Se você não tocar nela, esse cérebro não vai sair desse momento. Eu já vi tanta coisa. Então você precisa pelo menos segurar, ter o toque físico e acolher ou segurar e fazer que nem na escola a gente usa muito exercício de respiração. Respira, primeiro respira. Depois eu te ouço, eu não entendo o que você está falando, então a gente faz muito isso, a gente usa o toque, mas sem o autoritarismo, sem a violência, sem a questão de eu estou sem mandando, o chinelo. sem o chinelo, né? Porque não é isso que elas querem, mamãe não precisa, mas às vezes você precisa pôr a mão no seu filho e fazer com que ele entenda que aquele comportamento não está legal. E aí, num outro momento que ele estiver mais calmo, você retomar. Então, por que que você fez isso? Agora, vem cá, se você fizer, o outro fizer e eu fizer, vai dar certo? Eu faço isso com crianças de 4 anos na escola, eles olham para mim, tia, eu falo, se eu deixar você bater, o outro bater, vai dar certo? Não, tia, vai machucar todo mundo. Eu falei, então você já me respondeu, não pode fazer. Então, tem isso também, né? Hoje em dia a criança já com 2, 3 anos já tem a capacidade de entender. Todos eles têm. Já tem a capacidade de entender. A quantidade de estímulo que essa criançada recebe hoje é muito diferente. Por isso que eu te falei que na escola eu tenho 5 gerações. O meu ensino médio, às vezes,
Tem perguntas que o meu pequenininho lá do primeiro ano está respondendo, até por questões que ele tem muito mais acesso à informação do que os meus meninos do médio tiveram. Então, as mudanças do mundo, as mudanças sociais, elas acabam afetando o nosso desenvolvimento e, consequentemente, as nossas relações. E aí a gente tem que ter sempre buscar o equilíbrio. É necessário, sim, mostrar limites, mostrar regras, porque nós vivemos em sociedade. A pandemia mostrou que a gente não pode viver sozinho. Quantas pessoas adoeceram durante o período Exatamente. pandêmico? Agora, a gente precisa respeitar regras, que foi o que foi necessário para a gente sair da pandemia, porque se ninguém respeitasse as normas de higiene, talvez a gente tivesse um índice de mortes muito maior. Exatamente. Então, Regras, equilíbrio, autoridade. a autoridade que eu digo assim, dentro do respeito, eu colocaria a autoridade de maneira respeitosa. Não E- autoridade com alguns significados que ela carrega. Esses outros eu não costumo trabalhar. Isso, Não. isso é muito importante, até para as mães, tias, vós lá em casa, porque o que eu estou te perguntando são coisas do dia a dia que muitas vezes nós mesmas sentamos e falamos assim, eu já fiz tudo. Já não tenho o que mais fazer. Aí, eu sou que sou mais autoritária, né? Eu falo, mas você já pegou o chinelo? Eu sempre falo isso. Mas, em certa forma, para mim foi um choque muito, muito forte em questão de cultura, né? Marido brasileiro, eu boliviana, lá na Bolívia tem... sim, lá é muito autoritário. O É sistema lá muito, sim, é muito complicado. Sofri um choque muito grande da Argentina para a Bolívia, que a Argentina praticamente é igual que aqui, que aqui no Brasil, né? A criança tem esse direito de poder falar. Quando fui para a Bolívia, não. Você não faz o que você quer, você faz o que eu te mando. Você não tem direito a falar. eu acho que aí é autoridade nociva. É dessa autoridade que É a gente bem, é bem complicado. Então, não pode se alimentar. imagina a cabeça de uma criança de 15 e de 12 anos com esse padrão. Primeiro você cresceu sabendo que você pode falar e depois você entra numa cultura onde você não pode falar, difícil. porque é uma falta de respeito. Então, assim, é muito complicado. Porém, tem mudado bastante, viu? Porque tudo isso chegou lá também. Chegou. O que eu estou falando foi dentro da época de meu crescimento, né? À medida que foi indo, deu uma virada que às vezes assusta. E a gente ainda está se acomodando nessas coisas e tentando buscar o equilíbrio. A resposta, né, para que sempre a gente está conversando, né, em diferentes locais, é o equilíbrio, né? Agora, a tecnologia em questão de educação, que isso é algo que também que muitas mães sempre falam, não tem como eu tirar o celular. Tem criança que vira à noite, adolescente que vira à noite com a internet. Como é que lidamos dentro da educação com a era tecnológica? Porque veio assim, a cavalo. Né? Então a gente não deu tempo de respirar e de falar, vamos aos poucos. Hoje veio assim. E hoje em dia temos crianças de 1, 2 anos manipulando o celular de uma maneira tão rápida. E às vezes eu falo assim, eu que não sou muito de tecnologia, né? Mas às vezes eu me surpreendo. Então, a questão da tecnologia, para a gente que trabalha com educação, ela tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado bom é que a gente mudou apenas a lousa e o giz e torna a aula mais atrativa com outros recursos. O lado ruim é esse que você está falando, a falta do limite, né? Então, vamos lá. Qual a necessidade que uma criança até 6 anos tem do uso do celular? Só jogo, né? Só jogo e entretenimento Entendeu? para deixar quietinha a criança. Se a gente falar do desenvolvimento humano, até os 10, 11 anos, o nosso corpo é a maior ferramenta para o nosso desenvolvimento. Então, a gente teria que priorizar o uso do corpo. Então, a primeira infância, a criança tem que ter o direito de brincar, correr, pular, explorar espaço. Dá trabalho? Dá. Dá muito trabalho. Aí a gente vai se debater com uma questão que é o tempo das mães e das famílias dentro de casa. Hoje em dia está todo mundo saindo para trabalhar e tem cada vez menos tempo para poder gerenciar esse brincar da criança.
E aí a tecnologia acabou ocupando esse espaço. Então a criança acaba, vamos dizer, a maioria das mulheres hoje tem uma jornada aí de 8 horas fora de casa, né? Então você chega em casa, você ainda vai fazer a janta, você vai ver o seu filho que você pegou da escola, você vai ver as tarefas da casa, e a tecnologia acabou ficando como um suporte para essa pessoa poder dar conta dessa multitarefa, Só que a gente tem né? como, hoje em dia, bom, né, eu critico muito essa parte da tecnologia, sim, mas devo admitir também que tem jogos bons também para a criança poder, se Isso, você vai se apoiar, tem a curadoria. Se você fizer a curadoria, dá para a gente usar a tecnologia para o lado bom. Por isso que eu falei que para a gente na escola ela tem o lado bom e o lado ruim. Que nem na minha realidade, que eu vivo hoje, né? Dentro da prefeitura, quando eu era professora de escola pública, também eu tive a oportunidade de viver a tecnologia dentro da escola pública e deu muito certo. Teve um período aqui na prefeitura de Mongaguá que a gente tinha laboratórios de informática em todas as escolas. olha que beleza. E dentro da grade, a gente fazia aulas para todos os alunos de acordo com o planejamento do professor. Então, quando você tem uma curadoria de que informação essa criança vai trabalhar, que qualidade de atividade ela vai fazer ali, é uma atividade que vai ter um estímulo legal, vai ser proveitoso, né? O tempo que ela fica ali, porque tudo que é demais faz mal, como diziam nossas avós, vamos voltar de novo lá na raiz, né? Exatamente. Então, o tempo de atenção que essa criança vai ter com esse instrumento, ele não pode perpassar o que ela aguenta, porque você não, senão você começa a mudar a natureza do desenvolvimento, né? E aí a gente começa a ter neuropatias que teoricamente não precisariam, como a dependência do celular. Hoje a gente tem jovens que, se você tirar o celular, você tem crises de abstinência como se fosse de outra substância, porque esse cérebro aprendeu a processar o tempo todo naquela velocidade. Então, é necessário respeitar, primeiro, a faixa etária da criança, faixa de desenvolvimento. Segundo, você fazer a curadoria do que ele vai ver ali, né? Então, ele é uma criança de 4 anos, o que pode ajudar o meu filho com os 4 anos a desenvolver? Que nem hoje a gente vive num mundo em que é necessário mais de uma língua. Então, de repente, eu vou procurar uma brincadeira em que ele tenha contato com essa outra língua brincando, para que seja comum para ele. Quando ele tiver que aprender na escola regular, ele já tem um conhecimento prévio para entrar ali. Então, de novo, a gente volta lá no equilíbrio, Exatamente. entendeu? Então, se a gente tiver a curadoria e respeitar as faixas etárias de desenvolvimento, as condições físicas, orgânicas, fisiológicas de toda etapa de crescimento, essa tecnologia pode virar nossa aliada. Agora, do jeito que ela entrou, como você falou, de um jeito avassalador, atropelando todo mundo, e as pessoas não conseguiram se organizar, ela foi tomando lugares que não precisavam. Eu entendi. Tá vendo, gente? A gente sempre aprende algo bom e algo novo. Porque, sim, ultimamente, né, eu tenho visto, eu gosto muito que eu me apoio muito na minha menina. Então, assim, ela fala assim, calma, simplesmente vamos a, como ela fala, gente, o meu português hoje não está muito bom. Vamos a tirar o YouTube e colocamos YouTube Kids. Aí ele não tem mais acesso ao YouTube que você assiste. E é nesse YouTube só vamos a colocar isso e pronto. Ele vai entrar, ele só vai ficar nisso. Então é muito interessante. Na escola, Mas o que está faltando também, Lice, é o fato de nós mais, me coloco nisso, não é só quem está vendo em casa, não. Ter a paciência de você poder aprender como lidar com o celular e o que eles vão ver, porque tem até inclusive para você saber quantas horas teu filho está. Existem ferramentas que você limita o tempo de acesso na internet, você limita as páginas, a gente faz essa orientação na escola. Então, a gente indica algumas ferramentas, dentro do próprio Google tem,
né? O Google Family, que você controla quanto tempo dentro do seu próprio celular, no celular do seu filho, você pode colocar o limitador de acesso à internet, você consegue controlar o histórico de acesso dele, o que ele está vendo, quanto tempo ele ficou, os próprios joguinhos você pode configurar. Na verdade, nós mães, aí eu me incluo, né? A gente precisa se apropriar do mundo dos filhos, né? Para que a gente possa tutoriá-los no mundo. Não é que nós vamos viver a Exatamente. vida deles. Mentira, ninguém vai viver a vida de ninguém. Mas a gente vai Exatamente. dar a tutoria para a gente saber para que lado estão indo os passos dos nossos filhos, né? Que eu acho que é o que eu costumo falar na escola. Até 10, 12 anos você carrega pela mão. Dali para frente, você passa para trás. O seu filho vai para frente e você é como se fosse um anjo de guarda. Você vai tutoriando. Então, se ele pegar um caminho assim, você, opa, vem para cá. Mas você vai dando a oportunidade dele ter as vivências e você vai tutoriando e sempre permeando com os seus valores. Exatamente. Então, isso a gente precisa ter, né, a paciência Sim. e a gente precisa, mamães, não é tarde. Não, Sempre é bom, ser né, mãe, aprender. hoje gerenciar famílias, não só mãe, eu acho que os pais também têm tomado já uma boa parcela dessa participação, É, graças a Deus. isso é uma boa pergunta para falar, né, em questão de... às vezes eu escuto, né, sempre a mulher tem que fazer isso e o homem é aquilo. E às vezes eu me confundo um pouco, porque eu acho que na época que a gente vive, isso eu entendi muito bem. Família tem que ser uma equipe, Sim, né? Família tem que ser uma equipe. Hoje em dia não dá só para não. delegar, é tudo para a mulher. E quando é uma equipe, nessa época que a gente vive, acho que funciona, né? Eu falo acho porque eu acho que nunca temos certeza de tudo. É que assim, o achismo fica porque o problema sempre vai existir, nós não estamos Sim, livres de problemas. Todos nós vamos ter exatamente. os nossos desafios, Exatamente. os nossos problemas, sejam como família, seja como profissional, sejamos como sociedade, como pessoas, né, e amigos, nos vários núcleos que a gente tem, sempre nós vamos ter nossas divergências, porque a gente nunca vai encontrar pessoas iguais. Liz, você nunca pensou em fazer palestra, em fazer oratória, poder levar o teu pensamento assim em grande massa? Algumas oportunidades eu já tive, mas Porque, não é o meu objetivo principal. porque é difícil. Eu vou te falar que como mãe é muito difícil às vezes poder orientar. Quando a gente se reúne entre mães para compartilhar aquela ideia sobre educação e tudo isso, eh, a gente sempre vai dando aquele. Só que é difícil você dar uma ideia completa e ampla, porque você vai falando e fala assim, eu acho que isso dá certo, eu faço isso, funciona. Mas a gente nunca consegue colocar a ideia concreta completamente. Olha, gente, quem sabe? Não, ela tem ela é diretora, deve ser também um horário muito. É corrido. E a educação me abraça, né? Não tem jeito. Toda vez que eu penso em falar, vou parar, acontece alguma coisa, eu volto para dentro da escola, eu volto para a sala de aula, Não para, não. e eu Não volto para a para, raiz. não. O que eu gostei de te convidar foi que você tem algo que eu ainda prezo muito, que são os valores antigos. Hoje em dia, às vezes eu me assusto muito em perceber como os valores têm sido perdidos ou vão se perdendo. E eu acho que ainda aqui em nossa Mongaguá a gente não vê tanto isso, né? Mas mundialmente, quando você assiste um jornal, ou aparecem notícias nos kawais da vida, às vezes você fica um pouquinho pasmo, fica um pouco assustado com o mundo. Uhum. E você fala, estou preparando meu filho para o mundo, mas não sei se para encarar essas situações que a gente vê. É o que eu sempre retomo lá com os pais da escola, né? A orientação que eu faço muito conforme eles vão crescendo, eu falo assim, eles são bonitinhos, se a gente pudesse, deixava dentro de casa o tempo todo. Mas a partir do momento que cortou o cordão, ele não é mais nosso. A gente só é responsável por. Então a gente tem que tentar formar a pessoa melhor possível, primeiro para ela. Então ela tem que se conhecer, ela tem que saber quais são os seus limites, quais são suas características, até para ela poder ter escolha se ela quer ousar ou não, se ela quer ampliar ou não. Isso desde uma criança pequenininha, né? Então você vai mostrando para ela todos os potenciais que ela tem
E os pontos mais delicados, você vai falar, olha, até aqui você pode ir, mas você pode mais, mas a gente vai ter que se esforçar para isso, 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 isso. Então, acho que o papel da família, da escola, principalmente hoje em dia, em que a gente passa mais tempo com muitas das crianças, né? Porque as mães trabalham, como você, deixava o seu filho na creche. Então, a creche passava um período muito extenso com seu filho, né? Então, o tanto família quanto escola tem que estar muito unido nesse trabalho de fazer essa orientação, fazer essa tutoria desse percurso, para que eles possam, sim, ter força e conseguir enfrentar todos os percalços do que é o mundo, né? A gente espera que a evolução vá para o lado melhor, mas a gente vê altos e baixos na história da humanidade. Ai, sim. Falam que de médico e louco todos temos um pouco. Aquela conversa que a gente estava resgatando de atrás, das patologias que hoje a gente vê. O que você opina sobre tudo isso? Você realmente acha que essas crianças novas que estão nascendo realmente têm patologia ou a gente está se perdendo um pouco e achando que hoje em dia se vê muito autista, por exemplo. Se vê muita criança com toque, com TDAH, com como se chama? Quando você está conversando uma coisa, passou alguma coisa, você se distraiu, Um déficit de déficit de atenção. atenção. E o que você acha, assim, como professora? A gente está se perdendo um pouco, achando que tudo é patológico? Eu acho que a gente está evoluindo num ponto, porque se a gente parar e analisar o nosso percurso de vida, todos nós tivemos casos, pessoas próximas ou até a gente mesmo, nós tivemos algumas questões que a gente não desenvolveu igual ao outro. Então, muitas das pessoas, vou falar eu como educadora agora, muitos alunos passaram pela minha mão, eu tinha que fazer um trabalho diferente, mas eu não sabia o porquê. Então, hoje a ciência mostra, então, pessoas com essas neuropatias, com todas essas questões que a gente está falando desses casos, sempre existiram. É que algumas desenvolviam comportamentos em que elas conseguiam mascarar muito bem o que é o sofrimento. Porque as pessoas sofrem, porque elas se sentem incapazes, elas sabem que elas são diferentes, tá? Então, alguns conseguiam ocultar essas questões e se faziam socialmente dentro do padrão, outras nem tanto, e se isolavam do mundo. Então, eu acho que os caminhos que as pessoas percorriam antigamente, eles eram muito diferentes dos caminhos que nós temos hoje, graças ao estudo, graças à ciência que está trazendo isso para um campo normal do desenvolvimento humano. Isso é possível, isso é cabível e dá para a gente desenvolver. Então, eu acho que hoje o que a gente tem é vamos dizer, uma explosão dos números, se dá a isso, que essas pessoas que muitas delas estavam escondidas, hoje elas estão tendo chance de se mostrar. Né? Hoje, a mãe que tem uma criança que tem um filho com um comportamento diferente, ela já não vai querer ficar isolada com essa criança dentro de casa. Ela vai procurar ajuda, ela vai ter coragem para colocar ela dentro da sociedade. Isso, entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto principal, né? Precisamos, sim, afinar muito mais e refinar o nosso conhecimento, porque as patologias fisiológicas, né? As questões emocionais, os distúrbios emocionais e os efeitos deles, eles andam muito coladinhos. Então, às vezes, vamos pegar uma criança que vive num ambiente violento, porque as pessoas não precisam nem ser violência física, mas a família tem um ambiente onde se grita muito, aonde se bate muita coisa, aonde se costuma jogar as coisas. Ela cresce nesse ambiente, essa é a primeira referência que ela tem. Quando ela vem para a sociedade, quando ela vai para a escola, que é o primeiro núcleo, é o que ela tem para me dar. Então, quando ela topar com o coleguinha que fala não para ela ou que ela não entendeu o coleguinha, é a única reação que ela tem. E hoje, muitas das coisas já são colocadas dentro das patologias. E nem sempre é uma patologia. Exatamente. Às vezes eu preciso ver a origem disso.
As patologias, as questões, elas têm questões fisiológicas, têm questões neurológicas que vão precisar que essa criança tenha um caminho. Quando são emocionais, eu preciso tratar essa raiz, essa causa. Então, às vezes, para essa criança melhorar, é só eu conseguir organizar esse ambiente onde ela está. É só eu dar oportunidade de ambientes mais saudáveis. E aí ela vai se adaptar e vai desenvolver toda a sua potencialidade. A nossa preocupação enquanto escola é que hoje a gente recebe muitos diagnósticos, né? E quando você vai estudando o histórico dessa pessoa, porque toda pessoa tem uma história, você percebe que talvez a coisa não precisava ter um remédio ali, uma química naquele momento. Precisava ter outra coisa. Precisava ter amparo, precisava ter conversa, precisava ter carinho, precisava ter, às vezes, uma orientação familiar, porque às vezes o pai e a mãe erram, não é porque ele quer errar, é aquilo que ele tem para dar. Como eu falei do meu pai. Meu pai veio de uma geração onde só se obedecia. E ele me deu o melhor, fazendo com que a gente também aprendesse a obedecer. Depois ele foi compreendendo que não era bem assim. Né? Então, Depois de experimentar. Isso, é como você falou, depois que ele virou pai, ele entendeu que não precisava ser assim. Mas o bom disso é que sempre entende, né? Também teve um pai que tenho um pai que até o dia de hoje a gente respeita muito. É bem. Então, com relação às patologias, eu acho que essa linha fininha que divide a origem do comportamento, ela ainda precisa ser melhor observada. Que legal. Eu, novamente te falo que eu vou te chamar para fazer uma palestra para todas as mães que estão aí, que já sabem quem são, para você conversar com a gente, porque a gente precisa disso, sabia? Agora, uma pergunta assim que também eu queria fazer. Hoje em dia, você acredita que as professoras atualmente, não vou falar vou falar assim de uma maneira ampla, estão preparadas para poder exercer o rol de professoras? Ou você vê no meio do trabalho que tem algumas que têm melhor preparo que outras, ou vocação? Uma coisa que tem muito também batido tecla enquanto Facebook, enquanto informações, é que hoje em dia os professores também não são como antes. Encontrar professores, que um beijo para a professora Sara, que realmente tem aquela vocação, né? Aquele negócio de você falar, eu gosto de crianças, eu gosto de educar. Como está isso? Olha, vamos falar assim, que a questão da valorização da profissão pesa muito, né? Ao longo da história mesmo, até a gente estava falando da questão da escola antiga e hoje, né? Os nossos pais ensinavam a respeitar o professor. Então, essa pessoa já chegava no ambiente escolar sabendo que ela ia ser respeitada. Então, a partir do momento que você sabe que você vai ser respeitado como pessoa, você consegue se doar mais. Hoje, a gente chega no ambiente escolar, não é a minha realidade hoje, mas já passei por isso, que eu falei, eu vim de escola pública. Muitos anos de carreira, 36 né, anos de escola pública. Caramba. Né? 36 de escola pública e 42 de profissão. Né? Então, assim, eu passei por poucas e boas. Né? Então, quando você chega num ambiente hostil, nem sempre você vai se abrir. Então, começa por aí, que antes de ser professor ou qualquer profissional, somos pessoas. Tem uma pessoa ali, né? Nós não somos máquinas, a gente não consegue separar tudo para ir para uma sala de aula. Tem a questão de quem vai para a profissão porque quer se realizar ali também, que aí nem sempre a questão da remuneração ou da própria valorização facilita que essa pessoa fique ali. A ascensão, né, social da profissão, porque várias vezes, né, você está numa roda de colegas assim, o que você é? Você é professora. Ah, você só dá aula. Se você soubesse o que a gente faz para chegar no só da aula, né? O só da aula é verdade, é a ponta do iceberg. Agora, tudo que a gente monta, o que a gente pensa, o trabalho que se tem para chegar lá na frente e atender, no mínimo, 25, 30 que estão ali na sua frente, é muito grande.
né? Então, acho que todos esses fatores sociais interferiram nessa questão. Então, hoje eu concordo com você que nem todo mundo que está à frente da docência está porque tem ideologia, ou por vocação, ou porque acredita no que está fazendo. Tem muita gente boa que está indo para outras áreas porque não quer passar por esses percalços, que nem hoje um professor, não vamos dizer que não vou generalizar, mas hoje a violência dentro da escola na figura do professor, né? E aí eu faço a crítica às famílias, vamos lá nos valores, né? Se a escola está apontando um problema com seu filho ou uma situação, primeiro ouve, porque a escola não é uma instituição que está ali para julgar ninguém. A escola é uma instituição criada para educar, para orientar, para formar. O julgamento vai vir da própria sociedade, não é da escola. Né? Então, os pais também têm que entender que muitas das vezes o professor pede ajuda porque o nosso papel é uma referência muito transitória. O aluno sabe que a gente vai passar. E voltamos àquele começo também de falar que hoje em dia, tanto mãe quanto pai estão saindo para fora para trabalhar. Sim. Então, assim, às vezes a gente se cobra o pouco tempo que a gente tem com os filhos, mas é mais a qualidade de tempo. Sim. Que é o tempo inteiro que você passe. Sim, que nem... Vou dar um exemplo, né? Lá na escola, com essa questão do não uso do celular mais no espaço escolar. Né? Então, nos primeiros dias de aula esse ano, porque a gente sempre teve boas negociações dentro do Portinari, a gente tem o espaço dos alunos falarem e a gente conversa muito e a gente já tinha regras antes da lei. Então, para a gente foi mais fácil. Mas, como diz, todo mundo fala, o Portinari é uma bolha, não é o mundo, né? Mas é uma boa experiência que dá para ir para fora. Então, quando veio a lei, eles só tiveram restrição dos recreios, porque até então a gente já regulava o uso do celular em sala. E aí os alunos chegaram, tá, e o que nós vamos fazer agora no recreio? Eu falei, vamos conversar, essa tecnologia também funciona. Vamos pegar o amiguinho, vamos brincar na quadra. Hoje a gente tem turnos na quadra, os próprios estudantes fizeram turnos, que eles fazem modalidades, organizaram campeonatos dentro da escola. Então, é você gerenciar a qualidade do tempo que você tem. Tanto na escola, quanto na família, quanto nos grupos sociais. Então, é o que a gente falou, é equilíbrio. De outra, é também saber conhecer teus filhos, né? Tem esse, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas, mas é importante, né? Para as mães, né, que estamos, né, um pouco assustadas com o que vem no futuro, é importante. Sim. Dá um recado, deixa um carinho para as pessoas que estão te assistindo. Você que é professora, passou pela transição, passou pelo processo, hoje em dia diretora, que você tem já essa visão ampla. Dá um carinho, um recado para as pessoas que nos estão assistindo. Ai, difícil, hein? Bom, o recado que eu posso deixar diante da nossa conversa de hoje, né, é que as pessoas não desistam umas das outras. Que o percurso de desenvolvimento de qualquer ser humano, ele vai ter altos, vai ter baixos, vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins, faz parte da nossa história, né? E é só assim que a gente vai chegar numa humanidade melhor. Né? Então, antes da gente julgar o outro, seja em qualquer situação, julgar o professor, julgar o meu filho, julgar meu companheiro, julgar a pessoa que está ali na rua fazendo uma coisa que talvez eu não faria, mas eu não sei qual é o motivo, a gente primeiro tente compreender. A gente não é obrigado a aceitar, mas eu acho que se a gente fizer o exercício da compreensão, a gente vai evitar muita confusão. É um dos primeiros passos, né? Eu acho que sim. Porque quando você compreende, você vai procurar equilibrar. Olha, isso eu gostei. E aí você vai começar a achar caminhos. Não que eles não vão ter os seus percalços, mas eles vão ser menos doloridos. A vida está para vivê-la. Tendo um equilíbrio, a gente consegue dar um passo por vez. Querendo ou não, a educação vem com cambios, evolução. Né? Isso não temos como a gente parar. Não, faz parte da nossa história no mundo. Dói.
Mas a gente só assim que consegue existir, viver e conviver em sociedade, né? Sim. E a gente só aprende pela experiência. O ser humano só consolida a aprendizagem experimentando. Errando e aprendendo. Sim. Obrigada por o dia de hoje. Que Obrigada por isso. esse papo gostoso, por Eu que você. agradeço a oportunidade, agradeço as pessoas aí que estão assistindo o seu programa. Gente, Colégio Portinari. E essa é a educação que você recebe para tuas crianças. Não preciso nem falar nada porque vocês viram todo o desenvolvimento do programa. Obrigada de coração. E a gente chama ela para mais coisas, que eu tenho um monte de perguntas e dúvidas de todas as mais com as que eu trabalho também. Obrigada pela energia boa. Eu que agradeço. Deus abençoe. A todos nós. Tchau, tchau.